Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Agora, esse terceiro bloco, nós vamos conversar com o professor Evandro Ferreira. Ele é do Parque Zoobotânico, pesquisador. Professor, vamos ser bem breves, que nós temos pouco mais de 7 minutos de conversa. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro determinou que o Instituto, o INPE, não saísse divulgando dados de desmatamento por aí. O Ministério da Ciência e Tecnologia e também o Ministério do Meio Ambiente, eles não acompanham esses dados do INPE quase em tempo real, não? Soou estranho isso. A impressão que deu é que precisa passar os dados primeiros pela mesa do presidente, e aí, se ele concordar ou não, divulga-se. Qual o impacto disso para a pesquisa? Qual o impacto disso para a formulação de política pública? A grande ironia é que o INPE é um órgão que assessora o governo federal com informações para formular política contra o desmatamento. Mas parece que a intenção do governo não é bem acabar com o desmatamento. São as mensagens que têm passado, os projetos que têm sido divulgados, né? Agora, de uma coisa é certa, o INPE é um órgão que foi criado na época do Jânio Quadros, né, os primeiros, e daí, na década de 70, ele começou a trabalhar com a questão de tecnologias com imagem de satélite, e na década de 80, em função de uma série de fatores que muita gente não conhece, né, muitas críticas internacionais, como está se vendo hoje, em função de que, para o Brasil poder crescer na década de 80, ele necessitava de empréstimos de países, né, de órgãos multilaterais, Banco Mundial, né, Interamericano de Desenvolvimento, e uma crítica que eles faziam era em relação ao desmatamento da Amazônia. Eles não queriam dar o dinheiro para o Brasil e esse dinheiro ser canalizado para o desmatamento. É mais ou menos o que a gente vê hoje, por exemplo, com o Fundo Amazônia, que os doadores, não é empréstimo, é doação, eles estão preocupados se esse dinheiro vai financiar desmatamento aqui na região ou indenizar pessoas que invadiram e já desmataram áreas de conservação. E no caso, né, o INPE foi criado e, à medida que essa pressão surgiu, ele se especializou em fazer esse tipo de levantamento. A partir de 88, ele tem um banco de dados fantástico com todas as informações, ano a ano, é um histórico, né? E ele constatou um aumento de 60% do desmatamento em toda a região amazônica, e isso trouxe descontentamento. Mas o presidente não devia se preocupar com isso, porque mês a mês a coisa muda. Pô, é surpresa você ter muito desmatamento em junho? Não. Aqui no Acre, pelo menos, todo mundo sabe que desmatamento se faz nessa época. Isso é importante. Foi um aumento de 60% em julho. Em junho, comparado com o ano passado. O mesmo mês do ano passado. Mas aí é o que acontece, né? Então o INPE se especializou nisso. O INPE é uma instituição de alto nível, tem doutores, mestres, tem curso de mestrado e doutorado, todo mundo nessa área de climatologia, de estudo de imagem de satélite. Então eles são, um orgulho para o governo, deveria ser um orgulho para o governo brasileiro. Acontece que os dados que ele divulga podem causar problemas se você não tem intenção realmente de combater as coisas erradas que acontecem, né? E o que é que você fala de que é errado? É aumentar o desmatamento da Amazônia. Será que precisa mesmo aumentar o desmatamento da Amazônia? Olha, até hoje, na Amazônia Legal, 20% mais ou menos foi desmatado, né? E desses 20%, você tem menos de, mais ou menos 15% virou área que chama de capoeiro, área que foi abandonada, desmatou e abandonou. Então, o potencial de recuperação de áreas é muito grande. Por isso que estranho que o presidente fica preocupado com essa questão de divulgação desses números. Por quê? Porque ele não tem que se preocupar com isso. A questão talvez passe um pouco por financiamentos internacionais. E também a questão econômica. Por exemplo, os países europeus, que o Brasil quer aderir com um convênio Mercosul-União Europeia, né, eles ameaçam de que se o Brasil não controlar desmatamento e conservar a Amazônia, eles não vão assinar acordo nenhum. Professor, o senador Márcio Bittar esteve aqui ainda há pouco e questionou essa ideia da preservação por si, enquanto ela não der a preservação, não der respostas do ponto de vista econômico para a população amazônica. E aí eu lhe faço essa pergunta, servindo aqui como uma espécie de advogado do diabo. Semana passada, o senhor mesmo, numa reportagem aqui na TV Gazeta, ironizou porque foi registrado aumento no desmatamento no Acre. E aí o senhor ironizou falando o seguinte, olha, tudo bem, desmatou, tudo bem não, mas falou assim, olha, desmatou mais, qual foi o impacto desse desmatamento na economia? Né? Ao que consta, a economia acreana passa por crise. Exato. Na verdade, o senador Márcio Bittar, talvez ele está um pouco equivocado, porque e pode ser uma lenda urbana, essa história de que conservação não combina com desenvolvimento. Vamos dizer o seguinte, em 2004,
foi quando houve o ápice de desmatamento na Amazônia. Mais ou menos 28 mil quilômetros quadrados foram desmatados naquele ano. Em 2012, o número baixou para quase 5 mil, 4.900 quilômetros quadrados. Então foi uma queda muito brutal, né, disso aí. A economia parou nesse período? Não. E uma prova de que isso aí é um contrassenso, você defender que não dá para preservar e desenvolver, é que no mesmo período, de 2004 a 2012, o PIB gerado pelo agronegócio no Brasil aumentou 80%. Então, quer dizer, que mesmo com a queda do desmatamento, houve esse avanço. E onde que houve esse avanço? Provavelmente melhoria da produtividade, aproveitamento de áreas que tinham sido abandonadas. Tecnologia. Então é um erro você, como um administrador, um presidente de um país, você pregar que esses dados não podem ser divulgados. Na verdade, eles devem ser divulgados para que a sociedade tome conhecimento e pressione os seus políticos para que tomem atitudes, né? Uma coisa interessante que eu queria deixar claro para o público é o seguinte: se o presidente ou a autoridade sobre o INPE proibisse a divulgação dos dados do INPE, isso aí não ia adiantar nada. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos o Amazon, que é uma ONG, que trabalha nos mesmos moldes do INPA. E ele, a fotografia seria a mesma. Então, olha, quando você tem aquela fotografia de satélite com aquela mancha que foi desmatada na propriedade do seu João, 100 hectares, não é a imagem do INPE que você vai colocar no Photoshop que não está desmatado, porque a outra imagem vai mostrar a verdade. Então, você não pode esconder isso. Professor, queria agradecer a sua presença. Infelizmente, nosso tempo foi curto pra caramba, mas é sempre bom, é sempre uma conversa muito qualificada com o pessoal do Parque Zoobotânico. Obrigado pela sua vinda aqui agradeço. ao Gazeta Entrevista. Nós voltamos amanhã. Até lá.